Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Papo, seu talk show digital do novo agronegócio, há 10 anos no ar ininterruptamente pela Altivia TV da internet e também no seu segundo ano pela Rádio Agro Hoje. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre o segmento aí, mercado de máquinas agrícolas. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o executivo, diretor aí, presidente da Via Máquinas, o Marcelo Cozar. Marcelo, satisfação contar contigo no Agropapo. Prazer, Ronaldo, um prazer a todos que estão assistindo no Agropapo, a conversar com vocês um pouquinho mais desse universo que tanto me estimula e tem tantos desafios pela frente, que é o de máquinas e equipamentos. Muito bom, meu caro. Bom, eu queria que tu contasse rapidamente aí um pouquinho da tua trajetória. Já vi no teu perfil que você já foi executivo aí de alguns bancos, de algumas montadoras, fabricantes, né? E aí depois empreendeu aí no setor. Queria contar como é que foi esse pulo do gato, esse arranque. Bom, o resumo da ópera, tá, Ronaldo? Que eu sei que a internet tem que ser bem dinâmico. Tudo começou em 99, quando eu comecei como estagiário na CNH, que é a detentora das marcas New Holland Case. Eu fui trabalhar no Banco CNH e lá, por meados de 2004, eu fui colocado como gerente, na época, de remarketing. Ou seja, eu cuidava dos retomados da venda e comercialização dos ativos retomados do banco. Em 2011, não, final de 2010, eu já tinha vendido mais de 8 mil máquinas nesse departamento, resolvido os problemas que o banco tinha com esse segmento, e aí me surgiu a oportunidade de assumir uma diretoria dentro do banco, só que eu vi todo o potencial ao longo desses anos nesse segmento e o pouco profissionalismo que existia, e pensei comigo, pô, por que não empreender e levar todo esse conhecimento, tudo que eu aprendi ao longo dos anos numa multinacional, também para o segmento de máquinas. E foi aí que surgiu a Via Máquinas, inicialmente com a parte de precificação, porque a gente sempre entende que máquinas e equipamentos usados, em especial, o lucro não está na venda, o lucro está na compra. Então, se você compra bem, se você recebe bem esse equipamento, você vai ter lucro. Se você recebeu mal, não adianta. O mercado não vai pagar a mais porque você passou uma mão de tinta na roda, porque você pegou e trocou uma capinha de banco. Isso não vai resolver, né? O bem, o ativo, ele tem um valor intrínseco, considerando os anos de uso dele. E ele não vai ser mais valorizado ou menos valorizado. Então, a compra desses ativos era muito importante. Então, começamos com a Via Consult com a tabela de preços de máquinas. Em seguida, fizemos o leilão Usadão Máquinas, que hoje é o maior portal de venda de pesados online do Brasil. Né? Em seguida, vimos que havia uma carência muito grande na rede concessionária, em especial na questão de gestão desses ativos, né? Era muito em planilhas e cada filial tinha um controle independente, então nós criamos um CRM para esses concessionários. Ao longo dos anos, nós vimos também que não só vender a máquina, mas também vender seguro era um bom negócio. Então, criamos a Via com Seguros, e aí temos uma corretora hoje que trabalha com as principais seguradoras, especializada em máquinas e equipamentos, e recentemente, né, com a aquisição de uma editora voltada para o segmento do agro, aonde faz todo sentido nós estarmos entrando nos segmentos, nos mais diversos segmentos do agronegócio, seja máquinas, equipamentos ou produção. Muito bem. Isso se passou 15 anos de Via Máquinas e ao total 25 anos do mercado. Muito bom, uma jornada aí de um quarto de século já. Agora conta para nós, Exato. Via Máquinas trabalha com todas as categorias aí de maquinário agrícola, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, em todo o território nacional. Esse é o alcance? Isso. Hoje nós estamos 60% da rede concessionária brasileira é nossa cliente. Então são no total 285 grupos econômicos, que somam mais de 1.500 lojas, né, em todo o Brasil, de todas as marcas: New Holland, Case, John Deere, Massey Ferguson, Valtra, Mahindra, LS Tractors, né? Então, ou seja, todos os principais players do mercado, a própria Jacto, a Semeato, a Stares, Fio, ou seja,
todos eles hoje, quando se fala em venda online, em oferta online, eles oferecem também através dos nossos portais. Então, como nós temos uma política muito flexível com a rede, eu não quero impedi-lo de vender no balcão. Esse nunca foi o nosso objetivo. Mas eu quero ser uma extensão das vendas online deles. Então, eles oferecem sempre nos nossos portais, tem convênio conosco. E isso, ao longo de todos esses anos aí, nós temos aí algo em torno de 23 mil clientes cadastrados já para participar das ofertas. Então, tendo preço, certamente que eu vou ter algum cliente nos 4 cantos do país interessado pela máquina. Muito bem. E como é que você vê essa agenda aí do mercado hoje, Marcelo? Teve um avanço da comercialização de um maquinário usado frente até o desafio de preço do maquinário novo? Olha, o mercado de máquinas usadas, ele sempre foi muito grande, chegou a ser 3 vezes maior que o mercado de máquinas novas, porque você vai acumulando essas máquinas, né, à medida que você vai vendendo novas máquinas. Para tu ter uma ideia, Ronaldo, hoje o trading, ou seja, para cada máquina nova que eu vendo, eu tenho a concessionária tem que receber uma máquina usada como parte de pagamento. Em colheitadeiras, isso chega a 90%. Tratores, chega a 60%. Então, o volume de máquinas usadas que entram nas concessionárias é muito grande. Então, se elas não tiverem um bom canal de venda, vários canais de venda, ela acaba tendo aí um problema que o capital de giro dela, o lucro dela, acaba ficando imobilizado nesses ativos. Agora, se você for somar aquelas usadas que são vendidas por comerciantes, por corretores, entre fazendeiros, ou seja, é um universo muito grande, né? Em 2013, 2023, não, 2020, com a pandemia, tivemos o problema das fábricas pararem mundialmente. A gente sabe que muitos componentes são importados, principalmente eletrônicos. No caso de máquinas agrícolas, independente da marca, tá? Todas compravam componentes eletrônicos do mesmo fabricante na Índia. Então, New Holland, Case, John Deere, Massey, vinha desse fabricante de componente específico. Quando ele parou a produção e ele direcionou esses componentes eletrônicos para smartphones, porque daí ali houve um boom muito grande da conectividade, né? Porque as pessoas estavam em lockdown, elas queriam se manter conectadas. Aí faltou esses componentes na produção de máquinas novas, o comprador, de novo, migrou para o mercado de usados, e isso houve uma inflação muito grande no nosso segmento. Chegou a mais de 300% o ágio em cima desses equipamentos. Só que isso era uma bolha. Na Via Consult eu tinha um problema porque eu tinha que estar corrigindo o preço da tabela quase que diariamente, quase que a gente voltou aos anos 80 ali com aquela hiperinflação, né? Só que eu falei, eu não posso falar que essa máquina vale esse preço, porque ela não vale, isso aqui é um valor inflacionário. Aí nós criamos uma categoria que era ágil, então eu falava, a máquina vale 100 e tem 300 de ágil, valor final 400. Mas eu sempre tentei deixar claro para todos que estavam ali que não era o valor real daqueles equipamentos. Bom, 2023 estourou a bolha. Era fato que isso ia acontecer quando as fábricas voltaram a produzir normalmente, quando começaram a entregar, e esses compradores de novos voltaram a comprar novos. E o mercado voltou a ficar com os compradores normais de usados. Então, essa bolha, ela veio impactando em 23, foi muito pesada em 24, e ela segue em 25, e a tendência desse deságio é ir até 2027, final de 26, começo de 2027. Ou seja, ainda está escalando para baixo o preço de usados. E aí, aquele concessionário que tem máquinas no pátio parada, aguardando, porque o mercado pode reagir daqui a pouco, eu falaria que o menor prejuízo é o primeiro, porque os preços ainda estão sofrendo deságio. Então, o que está tendo hoje? É um pátio com máquinas caras, né, que é um problema, e as concessionárias sendo conservadoras na entrada das novas. E o produtor tem que entender também que aquela realidade, aqueles preços não existem mais. Quando ele for comprar uma máquina nova, o concessionário vai pagar o que ela vale hoje. E o que vale hoje é uma curva bem menos acentuada do que foi aí nesses últimos 3 anos. Uhum. E na tua visão de executivo, empresário de longa data aí no setor, como é que você vê a modalidade de negócios aí de locação de máquinas agrícolas para o produtor e também
é a criação aí de prestadores de serviço que adquirem maquinários agrícolas e vão prestar serviço aos produtores. É um mercado também que é para ser observado? Ó, o mercado de rental ele vem crescendo muito, mas tem que entender a questão ali se faz sentido para o produtor trabalhar com rental. Porque se o produtor ele é uma sociedade, é uma entidade, ali é uma empresa é, de capital aberto, ou é uma limitada, só que com não ai, me fugiu a palavra agora, mas é de ai, me fugiu agora. Que ela consegue, eu já vou puxar a palavra, tá, Renato? Imagina. Ronaldo, mas que ela consegue pegar e abater, ela precisa gerar despesa, a Renton é um bom negócio, porque daí ela não adquire esse equipamento, ela não traz esse patrimônio para dentro da atividade dela, e ela consegue abater no imposto de renda dela o valor de renta, e com isso ela tem um ganho de capital aí que ela vai pagar menos impostos. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode continuar. Ah, tá, aqui deu uma travadinha. Imagina. Então, isso faz sentido, né? Agora, se é uma empresa, uma limitada de lucro presumido, isso que eu ia falar. Ou é lucro real ou é lucro presumido. Se ela é lucro presumido, aí é melhor ela ter esse patrimônio dentro da atividade dela. Se ela é lucro real, ela tem que gerar despesa, então faz mais sentido o rento. Então tem que ver o contexto dessas empresas, que eu chamo a propriedade rural como empresa hoje em dia, né? Ela tem toda a dinâmica de uma empresa. O contexto dessas empresas rurais em qual classificação contábil ela está e o que melhor faz sentido para ela. Mas você pegar e ter uma máquina rental, você está sujeito também, vamos pensar no médio produtor, onde ele tem ali de 500 a 1.500 hectares, vamos dizer assim, talvez não seja a melhor opção, porque começa um leilão, para ver quem fica com as melhores máquinas no momento da colheita, e pode ser que ele não fique com a melhor máquina e ele possa ter prejuízos aí com perdas, com uma máquina mal regulada, por exemplo, ou para ele pegar a melhor máquina, ele tenha que pagar um valor muito alto. Então, para o médio produtor, é melhor ele ter os próprios equipamentos bem estruturados, com as manutenções em dia e que possam trazer a tranquilidade para ele realizar o serviço. Essa é a minha opinião, né? Muito bom, ótimo recado, Marcelo, de fazer essa diferenciação, entender a realidade contábil aí também da propriedade rural, do negócio, e também aí dos desafios de uso até do equipamento, do período, periodicidade, intervalos de safras e tudo mais. Já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer tua participação aqui no nosso programa. É um assunto aqui que a gente pode estender aí por muitas mais edições aí, tratar, é um segmento absolutamente pilar fundamental aí do agro. E quero deixar o espaço aberto para você poder deixar aí os respectivos contatos aí da Via Máquinas para quem quiser mais informações. Bom, obrigado. Olha, é um prazer novamente estar falando com todos vocês. Eu sempre antes gosto de reforçar, né? Compra online é o melhor caminho, desde que seja com segurança. Então, não existem galinhas mortas, moscas brancas, isso aí é muito pegadinha. Então, a vida no online não é diferente da vida no presencial. Se a máquina está muito barata, se a máquina está com condições muito especiais no online, desconfie, porque pode ser golpe. Existem golpes também, então tem que tomar cuidado. Veja se a extensão do site é .com.br. O .br está trazendo que é um site homologado dentro do Brasil, não está homologado lá num país que a gente nem conhece, que não tem os mesmos controles legais que nós temos. Então, alguns cuidados básicos garantem que o produtor adquira as máquinas de forma online e com segurança. O nosso maior portal é usadãomáquinas.com.br, então vocês que estiverem nos assistindo, são mais de 3.000 máquinas semanalmente disponíveis, mais de 500 máquinas que a rede de distribuidores coloca para nós semanal, então você tem ali uma gama enorme, seja de tratores, colheitadeiras, pulverizadores, implementos agrícolas, máquinas da linha amarela, até carros de frota das revendas nós temos. Como eu falo bastante de revendas, vocês já perceberam que eu trabalho quase que exclusivamente com a rede de distribuidores, então não trabalho com máquinas alienadas, financiadas, nada disso, são todas máquinas livres e desembaraçadas. Esses cuidados você vai conseguir com empresas sérias, né? Então, e como que você vê uma empresa séria? Com tempo de estrada. Empresas muito recentes correm o risco de cometer erros,
nós já estamos há 15 anos no mercado e podemos dizer que todos os erros a gente já cometeu e hoje a gente não tem nenhum para poder cometer mais. Não que seja problema, por isso a gente só trabalha com concessionário. Né, e tomar os devidos cuidados, né? Não entrar em grandes negócios, assim, muita oportunidade, que pode estar aí um grande perigo. E o produtor rural tem que mitigar risco, tem que trabalhar com mais pé no chão, não pode estar assumindo riscos, porque a cultura ela não aceita isso, né? A lavoura ela exige precisão e cautela. Muito bom. Dado super recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.